do código. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, coisas fungíveis são coisas que são o quê? Substituíveis. Você pega uma coisa, substitui por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, são coisas fungíveis. Dessa própria definição que está no artigo 85, você tira a definição do que seria infungível, né? Que são as coisas que não podem substituir-se por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, uma caneta dessa estabilo é fungível ou infungível? É fungível. Quando eu terminar de usar, bom dia, Milena, eu substituo por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por acaso, eu peguei aqui a amarelinha, que é a que eu mais uso, que, por coincidência, acabou. Então, hoje eu vou no shopping, lá na Calunga, eu vou comprar outra, exatamente da mesma cor, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Logo, isso é um bem o quê? Fungível. É substituível. Então, a base dessa classificação é a ideia de substituição de uma coisa por outra, quando houver um negócio jurídico, sem prejuízo para o credor. Certo? Então, vamos começar com as fungíveis. Então, as coisas fungíveis, ou seja, as coisas substituíveis, né, elas são observadas através do gênero e especificadas por meio da quantidade e qualidade. Bom dia, Sr. Jadlander, tudo bem? Bom dia, professor. Estava esperando o link e botaram, eu estou entrando. Desculpa eu ter entrado meio atrasado, porque eu não gosto de estar atrasado nas aulas. Tudo bem, professor? Hoje está em Gramado ou em Solânia? Estou em Solânia, passei a Semana Santa em Solânia, todinha. Foi, coisa boa. Semana Santa acabou faz 3 semanas. Mas... Não, mas eu passei, eu cheguei segunda-feira. A mulher veio para João Pessoa e eu fiquei lá. Coisa boa. Tá friozinho? Tá bom, tá gostoso. Então, pronto. Então, seu Jadlander produz lá em Solânia 2 toneladas de feijão. Então, 2 toneladas de feijão está indicada pela quantidade, 5 toneladas, e pela qualidade, feijão macaça ou macaçá. Né? Então, é um bem fungível. Se ele se comprometer a vender esse feijão e essa safra de feijão se perder na grande quantidade de chuva que está havendo lá em Solânia, ele continua obrigado, porque ele pode fornecer outra tonelada de feijão, porque é substituível, é fungível. Então, a substituição de uma coisa para outra é irrelevante. Se costuma dizer que o mais fungível dos bens é o dinheiro. É perfeitamente substituível. Tanto faz uma nota de 100 como 2 de 50. Então, tem o mesmo valor. Se você deve 100 reais, se Milena deve 100 reais a Daniel, tanto faz ela pagar em 100... Não existe mais nota de R$1, não, né? Em 100 moedas de R$1 ou 50 cédulas de R$2. Então, o dinheiro é um bem fungível. Né? Então, alguém que deve dinheiro ou deve outra coisa fungível se libera da obrigação entregando uma coisa em substituição à outra e o credor não pode reclamar. Com relação à obrigação de entregar coisas fungíveis, ninguém pode querer dar a pior e nem pode ser obrigado a entregar a melhor. Então, se eu entrego lá em Ararunda, se eu vendo a Daniel 10 bezerros Nelore, né, sem especificar quem é a mãe, ou qual é o carimbo, ou o que seja, então eu tenho de entregar 10 bezerros Nelore. Eu não sou obrigado nem a entregar os 10 melhores da propriedade, nem Daniel pode aceitar os 10 piores. Então, aplica-se a regra do meio termo. Então, essas são as coisas fungíveis, são substituíveis perfeitamente por outras. Já as coisas não fungíveis são aquelas que não são suscetíveis de substituição. Então, se alguém se compromete, através de negócio jurídico, a entregar uma coisa
não fungível ou infungível, ela tem que entregar exatamente aquela coisa que foi contratada. Então, ela é considerada na sua individualidade, né? Ela é caracterizada e é aquilo que o credor deseja, aquilo que o credor almeja. Então, se alguém vende um quadro de Flávio Tavares, um quadro determinado, então você tem que entregar aquele quadro, porque aquilo é infungível, é insubstituível. Né? Silvio Rodrigues, um dos clássicos da doutrina civilista, ele faz a observação de que é uma maneira de encarar a coisa tendo em vista o interesse econômico, porque na realidade qualquer coisa pode ser individualizada, né? Mas na órbita do direito, na órbita jurídica, que essa coisa é substituível ou insubstituível. E Maria Helena Diniz, ela traz uma observação bem interessante. Ela diz o seguinte: os contratantes podem tornar infungível coisas fungíveis. Por exemplo, umas rosas, né? A flor, a rosa, ela é substituível. Você vai ou naquela floricultura na Praça da Independência, ou vai na Flora Falcone lá no Retão e encomenda 12 rosas, um buquê de 12 rosas. Então, o buquê de 12 rosas é substituível. Se por acaso o motoboy for atropelado no caminho para a entrega e esse arranjo perecer, né, ele volta lá na loja e pega mais 12 rosas. Então, são substituíveis. Mas, Maria Helena diz, dá um exemplo em que um conjunto de flores, que em tese é substituível, é fungível, pode tornar-se infungível. O exemplo que ela dá é o seguinte: você empresta uma cesta de flores para ser usada em exposição com o objetivo de devolver a mesma. Então, um decorador prepara um arranjo de flores muito bonito, que está ali empregada toda a arte dele, a perícia. Então, depois da exposição, tem que ser devolvido aquele mesmo arranjo, porque um conjunto de flores que, em regra, seria fungível, tornou-se infungível por conta da técnica que o artista ou o decorador empregou. Essa distinção entre coisas fungíveis e infungíveis é própria dos bens móveis, né? Porque os imóveis, em geral, eles não podem ser substituídos por outro. Gedlando tem uma fazenda de 10 mil hectares em Solânia, está registrada no registro de imóveis de Solânia, então aquela fazenda é aquela, não pode ser substituída por outra. Então, a classificação de fungível e infungível é própria dos bens móveis, como, por exemplo, este marca-texto estabilo pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, é, portanto, fungível. Mas a doutrina dá um exemplo de que em determinado negócio jurídico, o bem imóvel também pode ser apresentado como fungível ou infungível. Como, por exemplo, um grande investidor, como o Daniel Pessoa, Daniel Aguiar, que fugiu da aula, né? Saiu da aula aqui agora que eu vi. Então, Daniel Pessoa é um grande investidor. Muito bem. Então, Daniel Pessoa é um grande investidor e compra 10 lotes no loteamento que Jadlando fez lá em Solânia. O loteamento tem 200 lotes, lá dentro da rua de Solânia, e Daniel compra 10 lotes sem especificar quais são. Então, mesmo imóvel, neste tipo de negócio, ele passa a ser o que é fungível. Tanto faz entregar 10 de um lado como 10 do outro, porque não foi especificado quais seriam os lotes. E além de dizer respeito, basicamente, aos móveis, exceto esse exemplo extremo da doutrina, difícil de acontecer, porque na prática ninguém vai comprar terreno sem especificar quais são os terrenos. Né? Tem terreno de ponta de rua, tem terreno de meio de rua, tem terreno de nascente, tem terreno de poente. Então ninguém compra terreno sem especificar e individualizar qual é aquele lote. Bom, mas além dessa classificação de fungível e infungível ser própria dos bens móveis,
ela é tomada de empréstimo também para as prestações de fazer. No semestre que vem, se nós estivermos juntos, nós vamos estudar, passar o semestre todo estudando, que toda e qualquer prestação pessoal pode ser de 3 tipos: obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, na prestação de fazer, que é aquela que tem por objeto um fato a ser prestado por alguém, né, o tipo de obrigação também se divide em fungível e infungível, tomando por base essa classificação dos bens imóveis que nós estamos estudando hoje. Então, a prestação fungível é aquela que pode ser realizada por qualquer pessoa. Você contrata, a universidade faz uma licitação para pintar o prédio do CCJ. Então, tanto faz quem sejam os pintores, né, que sejam contratados pela empresa que venceu a licitação para pintar a parede. É uma prestação fungível. Ela pode ser prestada por qualquer pessoa. Ela é fungível. Mas se você contrata também para continuar na seara da pintura, não mais de parede, mas na expressão artística, se você contrata um quadro de Flávio Tavares, os pintores paraibanos, então aquele quadro tem de ser pintado por Flávio Tavares, não pode ser pintado, por exemplo, por um aluno dele. Então é uma prestação infungível. Milena vai ser advogada criminalista, então vai ser todo tipo de júri. Então vai ser a criminalista mais famosa aqui de João Pessoa ou do Nordeste. Então, Thalita, que está aqui caladinha, mata alguém. Então vai a júri, ela contrata a Milena por 300 mil reais para que ela vá defendê-la no júri. Está íncito aí que quem tem de fazer a sustentação no júri é Milena, porque é infungível. Ela foi contratada em razão da técnica, da experiência, do conhecimento jurídico, da inteligência, da capacidade teatral de atuar no júri. Então, Thalita só vai pagar 300 mil porque é Milena que vai fazer. Se no dia do júri, Milena acordou, de ressaca não, Milena não bebe muito, mas acordou indisposta, né, e pede para Daniel, seu estagiário, fazer o júri. Thalita pode se recusar a efetuar esse pagamento? Pode, porque a prestação foi infungível, foi contratada em razão das suas habilidades como advogada criminalista. Então, essa ideia de fungível e infungível, que é própria da classificação dos bens móveis, ela é emprestada também para a classificação das prestações de fazer, como nós vamos estudar bem detalhadamente no próximo semestre. Então, qual a importância prática? Vamos aqui, eu sempre venho para a parte prática dessas classificações que parecem apenas teóricas, de juristas que não têm o que fazer, aí ficam brincando de fazer classificação. Né? Então, qual a importância prática da distinção entre os bens móveis fungíveis e infungíveis? Em relação ao tipo de empréstimo que é concedido. Quando você faz um empréstimo de bem fungível, esse empréstimo se chama mútuo. Já ouviram falar? Já falei mútuo feneratício, por exemplo. Nome bonito, né? Mútuo feneratício. É empréstimo de dinheiro. Né? Então, por que se chama mútuo esse tipo de empréstimo? É porque é um empréstimo de coisa fungível. Você empresta um bem fungível, esse empréstimo é mútuo, e você pode devolver ou a mesma coisa ou outra coisa do mesmo gênero, espécie e quantidade, porque se trata de bem fungível. O empréstimo de coisa infungível se chama comodato. Então, você empresta uma casa a alguém, uma casa é infungível, então você tem de devolver a mesma casa, e esse empréstimo chama-se comodato. Tá? Preste atenção a isso, que são 2 tipos de negócio jurídico que ocorrem muito no dia a dia, dado o direito, no dia a dia da economia, das relações sociais, são os empréstimos. E preste atenção para a pegadinha de concurso, muita gente pensa que comodato é empréstimo de imóvel e mútuo é empréstimo de imóvel. Não é.
O que diferencia o comodato do mútuo é a natureza fungível ou infungível do objeto da prestação. Então, pensando, comodato é comodato de casa. Eu emprestei uma casa para Daniel Aguiar passar o veraneio lá em Cambuinha. Então, se pensa que como é uma casa, é um imóvel, seria comodato. Eu emprestei, na hora da prova, quando a gente voltar, minha caneta para... Quem mais está aqui? Então, ninguém liga as câmeras, não dizemos só com quem está aberto aqui. Mas Daniel Aguiar eu sei que está. Então, eu empresto a caneta para Daniel Aguiar fazer a prova. No dia da prova, quando voltar presencial, ele vai para a prova e não leva a caneta. Então, eu empresto. Como é que chama esse tipo de empréstimo? Como é que chama esse empréstimo? Da caneta? Mútuo. Não por fato da caneta ser móvel, como as pessoas pensam, mas pela caneta ser fungível. Se ele perder a caneta durante a prova, ele pode comprar outra e me entregar outra da mesma espécie, quantidade e qualidade. Certo? Então, mútuo de coisas fungíveis, comodato de coisas infungíveis. E não erre nunca pensando que comodato é de bem imóvel. Tá? É de bem infungível. Em geral, de bem imóvel. Por isso que as pessoas acham que é de imóvel. Mas não é essa a tônica da diferença. Opa, Daniel chegou aí com sua cadeira gamer, seu fone de ouvido, parece que está pilotando um avião. Há outras distinções, por exemplo, a compensação, que vamos estudar no próximo semestre, é apenas entre dívidas líquidas vencidas e coisas fungíveis, como vamos estudar no próximo semestre. Pablo Stossi faz essa observação que a fungibilidade diz respeito apenas aos bens móveis, mas lembre-se daquele exemplo de Maria Denise, da venda de uma quantidade de lotes em loteamento. Quem levantou a mão foi Maria. Qual Maria? Que não estou vendo aqui. Professor. No caso, se o senhor emprestasse uma caneta, que é fungível, mas se ela tivesse um valor sentimental para o senhor, e para o senhor não pudesse ser substituível, essa coisa continuaria sendo... Para mim, ela é insubstituível, aqui da minha coleção. Isso aqui, minha mulher me deu de presente numa viagem. Tá? Então, ela, para mim, é insubstituível. Mas, no negócio jurídico, embora para mim ela seja insubstituível, porque tem um valor sentimental, se eu empresto e a pessoa perde, juridicamente, se ela comprar outra igualzinha e me devolver, ela cumpriu a obrigação. Eu não posso acrescentar. Eu posso entrar, eventualmente, com ação de dano moral para a pessoa, pedindo a compensação, porque eu adorava essa caneta, estou privada dela. Né? Certamente eu não vou ganhar essa ação de dano moral, porque o juiz entenderia que seria um mero aborrecimento e não um dano indenizável. Né? Então, é bem interessante a sua observação. Então, essa primeira distinção entre coisas fungíveis e infungíveis. A segunda classificação que vamos estudar hoje é entre coisas consumíveis e não consumíveis. Né? Como eu mencionei no início, os artigos do Código dão a definição da partícula positiva. Então, diz o artigo 86. Vamos começar com as consumíveis. São consumíveis os bens móveis, também a classificação própria dos bens móveis, cujo uso importa imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, é consumível aquele cujo uso importa destruição imediata da coisa, ou quando é destinado à alienação. Logo, não consumível é aquela coisa cujo uso não faz com que ela pereça, que ela se extinga. Então, quem está tomando café aqui agora? Quem está aí com a xicrinha de café, um pãozinho? Pô, Daniel Aguiar. Esse café que ele está tomando é consumível ou não consumível? A garrafa é consumido, né? Essa água que eu estou bebendo é o quê? Consumível. Então é bem esclarecedora essa classificação, é auto-evidente, ela é perfeitamente compreensível. Né? Consumível, você consumiu, acabou-se a coisa. Né?
Esse óculos é consumível ou não consumível? Não consumível. Todo dia, e ele continua sendo um óculos, continua servindo a destinação para que existe, a finalidade para que ele foi fabricado e adquirido. Então, agora, para complicar um pouco mais, essa própria definição de coisas consumíveis. É consumível aquela cujo uso importa a destruição imediata da coisa, não tem dúvida. O café de Daniel foi consumido. Não existe mais café. Né? Pode existir alguma coisa no trato intestinal, o trato gástrico dele, mas café já não é mais. Agora, esse próprio artigo 86 traz a classificação dos dois tipos de bens consumíveis. Os bens consumíveis por natureza e os bens consumíveis por quanto destinados à alienação. Então, o consumível por natureza, como o próprio nome indica, é aquele que, quando você usa, ele se destrói imediatamente, deixa de ser aquela coisa que era antes. Então, termina logo com o primeiro uso. Então, o café de Daniel, a minha água, chama-se de consuntibilidade, nome bonito, já tenho ouvido falar desse nome, consuntibilidade natural, porque naturalmente a coisa se destrói, perece com o primeiro uso. Então, o café, a água, os alimentos. Mas tem uma coisa que também tem consuntibilidade natural, que é o dinheiro. Né? Aí é uma certa ficção, embora seja classificada como natural. Então, quando você usa o dinheiro, aquele dinheiro foi destruído para você. Por isso é que se diz que o dinheiro é consumível. Né? Não é que a cédula foi destruída. Fica mais fácil hoje com as moedas virtuais, ou com os pagamentos através de Pix, ou transferências bancárias. Né? Então, eu paguei os R$1.000 que devia a Milena. Certo? Na hora que eu fiz o Pix para ela, o meu dinheiro foi consumido. Eu não tenho mais os R$1.000 que eu tinha antes. É nesse sentido que o dinheiro é consumível. Então, voltando, o dinheiro, as classificações que eu já vi, o dinheiro é um bem o quê? Móvel, fungível e consumível. Bom, e a consuntibilidade pode ser natural ou pode ser também destinada à alienação, que está lá na parte final do artigo 86. São consumíveis, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, um bem que está exposto à venda, que ele está oferecido à venda, ele é ficticiamente considerado como sendo consumível. Então, essa caneta é não consumível. Eu uso. O máximo que eu faço é comprar um refil e substituir a carga dela. A caneta em si, ela é não consumível. Mas se você vai ao shopping, encontra uma loja, encontra uma caneta dessa para vender, enquanto ela está lá exposta à venda, ela é considerada consumível. Por definição legal. Então, é a chamada consuntibilidade jurídica. Tem a consuntibilidade natural, como a água, o café, os alimentos, e o dinheiro, e a consuntibilidade jurídica, que são os produtos destinados à alienação, que a lei diz que, por ficção, são considerados coisas consumíveis. Ela é consumível para o dono da loja, né? Porque na hora que vende, ela deixa de existir para ele. São as coisas consumíveis. E as não consumíveis. Elas são aquelas que podem ser usadas permanentemente, continuadamente, retirando dela tudo que ela pode oferecer, as utilidades, as possibilidades, sem que se atinja a sua integridade, o seu corpo, a sua funcionalidade. Então, essa caneta aqui, ela é não consumível. Maria Helena Diniz, ela faz uma observação que não se deve confundir consuntibilidade com fungibilidade, que pode haver coisas que são consumíveis e infungíveis. E o exemplo que ela dá é uma obra rara de escritor célebre que é exposta à venda por um alfarrabista. Né? Vocês sabem o que é alfarrabista, né?
Ninguém nunca fala em alfarrabicho. Alfarrabicho é quem vende livro usado, dos sebos. Sebo é o nome vulgar, feio, né? Essa coisa cebosa. Né? Então, um alfarrabista, então, por exemplo, o Sebo Cultural, lá no centro de João Pessoa, vocês já estiveram lá, se quiser comprar livro usado, faz propaganda aqui, eu sou cliente do Centro Cultural, de vez em quando a gente encontra as coisas interessantes. Então, um livro raro, por exemplo, a edição, o livro mais raro que existe é a Bíblia de Gutenberg. Né? Gutenberg inventou a imprensa e imprimiu a Bíblia. Então, deve ter 1 ou 2 exemplares da Bíblia de Gutenberg, e ela é extremamente infungível, não tem como substituir por outra Bíblia de Gutenberg. Mas, no momento, vamos supor que se acha um exemplar dela e ela seja colocada à venda em leilão, ou na Christie's, ou na Sotheby's de Londres, nessas grandes galerias de leilão. Então, no momento que ela é exposta à venda, ela passa a ser o quê? Consumível. Né? Consultibilidade jurídica, embora permaneça infungível ou insubstituível. Certo? Bom, vamos agora à terceira das classificações dos bens móveis, antes aqui no caso divisível e indivisível, bem móveis ou imóveis, antes de entrarmos na terceira parte do Código Civil, da parte geral, que são os fatos jurídicos. Então, a terceira classificação que vamos ver hoje é das coisas divisíveis e indivisíveis, que também vai ter grande importância no próximo semestre ao estudarmos as obrigações divisíveis e indivisíveis, que toma também por base essas noções da divisão das coisas. Então, fisicamente, quem é que gosta de física? Vocês estudaram há menos tempo do que eu, Rafael. Os 40 anos que eu estudei física pela última vez. Então, fisicamente, todas as coisas que existem, toda a matéria, é divisível. Lucas Nóbrega, abre aí a câmera para ele ver. Pra você me ajudar aqui na aula. Cadê Lucas? Então, fisicamente, todas as coisas são divisíveis. Né? Então, se você pega este copo, daqui a pouco abre aí, Lucas, e eu sou minha mulher me mata, se eu deixo cair aqui e se estilhaça em vários pedacinhos, esse copo é divisível. Né? Se eu pego esse iPhone aqui e quebro ele em vários pedaços, ele é divisível. Se eu pego minha caneta, toro no meio, ela é divisível. Agora, se eu quebro este copo, ele deixa de ser um copo? Deixa. Né? Eu não vou mais poder beber minha água aqui enquanto eu dou aula. Né? Se eu pegar esse iPhone e quebro no meio, ele deixa de ser um iPhone? Deixa de ter a sua principal utilidade, que por incrível que pareça é falar e não zapear. Né? Então, se ele quer torar ele no meio, ele deixa de ser um iPhone. Se eu quebrar a minha caneta no meio, ela deixa de ser uma caneta. Então, a divisibilidade ou indivisibilidade dos bens não leva em conta o aspecto físico, material, mas sim o aspecto da utilidade, da finalidade e do valor proporcional. Certo? Então, qualquer coisa fisicamente pode ser dividida. Lucas, qual é a menor matéria que você pode dividir alguma coisa corpórea? No meu tempo tinha nêutrons e prótons, se achou o núcleo, depois deve ter coisa menor hoje em dia. O que é, Lucas, a menor partícula conhecida? Agora já estão considerando o modelo padrão. Aí tem um monte de partículas fundamentais. Já não tem basicamente uma coisa que seja menor. Não? Pois é. Cada vez mais difícil. Tá? Então, ele está caindo aqui. Eu estou tudo desajeitado aqui com meus equipamentos. Então, segundo Lucas, as coisas podem ser divididas infinitamente. Hoje em dia nem se sabe qual é a coisa menor. Não é isso, Lucas? Então, tudo é divisível. Né? Então, como estamos vendo, o artigo seguinte do Código, o artigo 87. Que teoricamente, seria, em quantidade de matéria, seria um quark. Que está dentro do modelo, um quark. Quartzo?
Quark. Quark? Muito prazer, Rogério Fialho. Eu nunca ouvi falar dessa quark. É uma das partículas que está... É porque tem uma tabela que chama modelo padrão. Aí tem todas as que compõem a matéria, que dão, por exemplo, gravidade, peso e tudo mais. Uhum. Merecia pelo menos o meu ponto mais É assim que se escreve, quark. Quark. Parece com aquele menino, Clark Kent, aquele super-homem. Então, qualquer coisa pode chegar ao quark de Lucas. Né? Mas, diz o artigo 87, ao definir a Clark Kent, aquele menino. Então, qualquer coisa pode ser dividida, mas diz o artigo 87 do Código. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, a coisa só é divisível se ela pudesse dividir, se fracionar, sem alterar, primeiro, a sua substância, segundo, diminuição considerável de valor, terceiro, prejuízo ao uso a que se destina. Então, você pode partir em porções reais distintas, formando cada um todo perfeito. Uma coisa. Você pega na produção de feijão de Jadland, lá em Solânia, 10 sacas de feijão. Você divide aquelas 10 sacas de feijão em 20 sacas de feijão e continua sendo saca de feijão. O tendente é feijão, ele pode vender. Então, feijão, sacos de feijão são divisíveis. Né? Claro que, economicamente, pode haver alguma alteração no valor. Né? Porque um saco de 10 litros é proporcionalmente mais caro do que um saco de 30 litros. Certo? Mas não é esse valor econômico minucioso que a gente vai observar, vai averiguar. Né? Então, cada parte que for dividida forma um todo perfeito. Então, tanto faz o número de sacos de feijão, continua sendo sacos de feijão. Já as coisas indivisíveis, a contrário senso do que diz o artigo 87, são aquelas que não se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, vai aí o aspecto físico, material, ou seja, alterar a sua substância. Se eu quebrar um iPhone, ele deixa de ser um iPhone e não pode ser dividido em todo perfeito, sem alteração da própria substância. O uso a que se destina também. Se eu quebrar um celular no meio, ele não vai ter o uso a que se destina, que é zapear, principalmente. Né? Ou, aí vem o aspecto... Ontem, a sessão do tribunal da terceira turma começou às 9 da manhã e terminou às 5 da tarde. 38 processos de fundamentação oral, eu perdi a voz. Principalmente quando está presidindo o julgamento, você tem de falar nos seus e tem de falar nos dos outros. Você passei falando sem parar. Bom, então, no uso, quer dizer, na diminuição proporcional de valor, você vai levar em conta aqui o aspecto econômico. E um exemplo que costuma ser dado em todos os livros de direito civil é o diamante. Opa, Lucas apareceu, nosso físico. Então, aliás, acho que Lucas entende de tudo, não é só de física, não, né? De direito, de física, de literatura, de tudo. Bom, então, vamos lá. Lucas apareceu aqui agora e está apaixonado por Milena, que está aqui, só no exemplo. Tá? Eu posso dar um exemplo com vocês, é politicamente incorreto. Não sei. Então, Lucas aqui, exemplificamente, está apaixonado platonicamente por Milena, vai lá, aqui João Pessoa acho que não tem H-Stem, tem Vivara, estou fazendo propaganda de um bocado de loja hoje. Ele vai na Vivara e compra um diamante, esse diamante de 100 quilates, não sei. Não entendo de diamante. Lucas deve saber qual é o tamanho de diamante, ele entende de tudo. Então, Lucas comprou um diamante de 100 quilates por R$1 milhão, certo? Para tentar cativar Milena, embora ela não se deixe levar para o aspecto econômico. Né? Ela é impressionada pela inteligência de Lucas no campo físico-jurídico. Então ele compra esse diamante e entrega para Milena. Ela recebe um diamante de 100 quilates que vale
R$ 1 milhão. Certo? Só que o papo de Lucas é um papo furado, ele não consegue conquistar a Milena e não chega nem sequer a namorar. Mas ele deu o diamante é de Milena. A Milena vê aquele diamante, que coisa mais linda, mas é muito grande. Eu preciso me sustentar, eu quero comprar um apartamento, ou pagar aluguel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse diamante de 100 quilates e vou dividir em 10 diamantezinhos de 10 quilates, porque eu vou pagando todo mês a prestação do financiamento da casa que comprei. Péssima ideia, viu, galera? Por quê? Porque o valor das pedras preciosas está no tamanho dela. Você parte uma pedra preciosa no meio, a desvaloração dela é extremamente desproporcional à fração que foi dividida. Então, 10 pedacinhos de diamante de 10 quilates não vale nem sombra, somando os 10 pedaços, do que valeria um único diamante de 100 quilates. Então, o diamante, embora seja fisicamente divisível, é isso, Lucas? Diamante é o quê? Carbono, né? Igual grafite, né? Então, Lucas podia ficar rico se ele achar uma forma de transformar grafite em diamante, já que a composição física é a mesma. Aí, voltando aqui para a aula. Então, o diamante fisicamente é divisível, mas juridicamente é indivisível, porque não guarda a correspondência do valor econômico no fracionamento. Certo? Então, a indivisibilidade, ela pode decorrer da própria natureza, da lei ou da vontade das partes. Então, essa classificação é bem simples, está lá no artigo 88 do Código. Da própria natureza, por exemplo, um boi, ele é indivisível. Se você pega um boi e divide em vários pedaços, ele deixa de ser um boi. Então, pela própria natureza. Então, não presta, não atende aos serviços ou às utilidades que era exigido antes do fracionamento. O segundo tipo de indivisibilidade, e esse é bem importante, é a indivisibilidade decorrente da lei. Então, a lei pode dizer que uma coisa que é fisicamente, economicamente, substancialmente, finalisticamente divisível, a lei diz que ela é indivisível. Então, um exemplo que é clássico de coisa que é indivisível, que é o módulo rural. Eu já falei para vocês de módulo rural aqui em alguma aula. Módulo rural, ou parcela mínima de desmembramento, é aquela área de terra rural em que não pode ser dividida em porção inferior a ela. Teoricamente, o módulo rural é aquela área de terra em zona urbana suficiente para tirar o sustento do agricultor e de sua família. Então, logicamente que o módulo rural não pode ser o mesmo no país todo. Jadlan teve recentemente em Gramado, ele ao subir a Serra Gaúcha, ele viu que havia pequenos lotes de terra perfeitamente produtivos e suficientes para o agricultor plantar ali a sua ovinha e tirar o seu sustento dela. Então, um lote de terra em Gramado bem uma pequena parcela é suficiente para o agricultor sobreviver. Aquela mesma área de 1 ou 2 hectares, no sertão paraibano, é insuficiente para o agricultor tirar o seu sustento. Então, por isso que a lei diz que o imóvel rural é insuscetível de divisão aquém do módulo rural. E o módulo rural varia de região para região. Jadlan, qual é o módulo rural em Solânia? É a extensão, professor? É aquela área que não pode ser dividida, que não pode ser parcelada. A área é suficiente para o agricultor tirar o seu sustento. É 4 hectares. Entendi. Então, a lei presume que, em Solânia, um agricultor com 4 hectares pode criar sua vaquinha, botar seu roçadinho de feijão e de milho e sobreviver com 4 hectares. Se o agricultor quer vender 2 hectares, ele pode? Se até for dele quiser vender, pode, né? Errou. Então, ele não é o dono? É o dono, mas a lei diz que não se pode dividir a propriedade rural
infração em porção inferior ao módulo rural. Por quê? Porque a propriedade tem uma finalidade social. A finalidade social do imóvel rural é tirar o sustento, produzir alimentos, não é ter finalidade social. Então a lei diz, ninguém tinha ouvido falar disso antes, nem já morando aí em Solânia, nascido e criado, não sabia que aquele agricultorzinho que tem ali 1 hectare... Professor, desculpa, o senhor pode repetir o que diz a lei? Eu acho que eu não entendi muito bem. O módulo rural é aquela porção de imóvel rural que é suficiente para tirar o sustento do agricultor e de sua família. Portanto, varia de acordo com a região do Brasil. Como exemplo que eu dei, em Gramado, vamos supor que 1 hectare o agricultor se sustenta. No sertão da Paraíba, 1 hectare não sustenta ninguém, porque vive seca, não tem como produzir para tirar o sustento. Então, o imóvel inferior ao módulo rural daquela localidade, ele é um bem o quê? Indivisível. Embora fisicamente, 4 hectares, você pode fazer 4 lotes de 1 hectare ou terreninhos pequenos. Claro que o imóvel rural ele pode ser transformado em urbano, né, e loteado, mas enquanto se tiver próximo à zona urbana. Mas enquanto imóvel rural, ele é insuscetível de parcelamento em tamanho inferior ao módulo. Diga, Daniel. Também não pode. Então, se alguém herda se 4 irmãos herdam esse terreno de 4 hectares lá em Solânia, tá? Na herança, na partilha do inventário, ele não pode ser dividido em 4 propriedades de 1 hectare. Qual é a solução? Ou ficam em condomínio, ou seja, condomínio quer dizer codomínio, quando há mais de uma pessoa com domínio sobre a coisa, fica para os 4. Ou um compra a parte do outro, indeniza, ou é vendido, dinheiro rateado. Se não chegar em acordo, o juiz do inventário manda vender em leilão e divide o dinheiro. Por quê? Isso em atenção à função social da propriedade. A função do imóvel rural é produzir e sustentar as famílias, né? Então, se 1 hectare não é suficiente para produzir nem para sustentar ninguém, não atende à função social, portanto, não pode ser dividido. Né? É bem interessante. E mesma coisa em relação aos terrenos urbanos. Tá? Então, eu fico pegando no pé do seu Jadilando o tempo todo. O senhor se incomoda de dar exemplo? Não. Então, propriedade da Solânia... Não, professor, não te preocupe com isso, não. Um loteamento, ele pode fazer lotezinhos de 1 metro por 1 metro, que só cabe a pessoa em pé. Não pode. Por quê? Porque a propriedade urbana também tem o quê? Função social, que é fornecer habitação para as pessoas. Né? Então, também há um tamanho mínimo, não sei aqui em João Pessoa, acho que o tamanho mínimo, não sei se está no Estatuto das Cidades, que é a lei federal, ou se está no Código de Postura Municipal de cada cidade. Mas há um tamanho em relação ao qual não se pode ser dividido menor do que aquilo. Então, os lotes de terreno urbanos também são, a partir de determinado tamanho, indivisíveis por disposição de lei, que é o que está estudando. Eu vi um dia desse, quem gostar de pesquisar e depois me mandar, um acordo bem interessante, um recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, acho que o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. É um acordo bem interessante, que ele diz que para fins de uso capião extraordinário, não se aplica a indivisibilidade. Então, vamos supor que o tamanho do terreno aqui seja, em João Pessoa, seja lote o quê? De 10 por 10, vamos supor. Então, não poderia ser fracionado. Vamos supor que numa comunidade, aqui junto de mim, aqui no bairro de São José, alguém entra com um uso capião extraordinário de uma área que seja de 10 por 5, mas essa pessoa já tem a casa ali, já mora ali com sua família. Então, a indivisibilidade não pode ser oposta para impedir o uso capião extraordinário. É uma tese bem interessante, que contorna a regra da indivisibilidade legal, a regra da função social da propriedade, para aplicar justamente a função social da propriedade. Se a indivisibilidade de terrenos é assegurar a moradia e 10 por 5, naquele caso concreto, foi suficiente para assegurar a moradia da família, não tinha sentido se considerar esse bem indivisível. Vocês pesquisem isso aí, quem achar primeiro, manda aqui no chat para anotar aqui,
no dia que eu vi isso no jornal, era para ter anotado. Eu sou antigo, né, uso minhas fichinhas, era para ter anotado na ficha e para ser batido, vou deixar ela até separada, para quando vocês encontrarem o número repetitivo e o que ele diz, eu anotar aqui, para não passar mico na próxima aula sobre a matéria e não saber o número repetitivo. Bom. Tô vendo. Tema 985. Já? Tá danado. STJ. Esse físico é um danado. Tema 985. 985. É Luiz Felipe Salomão mesmo? Minha memória tá boa? Luiz Felipe Salomão. Diz aí o que é que diz o tema. Abrindo para encontrar a tese que foi formada. O reconhecimento, eu vou colocar no chat, Emílio. Mas tem como segurar para anotar? Não? Vai lendo aí. O reconhecimento. Inclusive escreveram certo. Da uso capião e não do uso capião. Da uso capião extraordinária. O que é que tem? O reconhecimento da uso capião extraordinária. Tá sem som, Lucas? Vírgula, mediante o preenchimento dos requisitos específicos. Mediante o preenchimento dos requisitos específicos, vírgula, não pode ser obstado em razão de a área de uso capienda, Estado em razão da área diária uso capienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Foi julgado quando? Foi em 2000. Na data aqui, só um segundinho. Quando você procura, Daniel Pessoa quer perguntar alguma coisa? Professor, rapidinho, porque eu saí agora para ajudar os meus pais, um minutinho, e perdi. Que julgado é esse? Para anotar aqui, eu pensava que era um artigo, mas é... Não, é o tema 985 do STJ. Certo, obrigado. Então, depois que o Lucas achar, continua. Bom, então, vocês depois deem uma olhada, são classificações com menos importância prática, coisas singulares e coletivas, que a gente vai ver quando ver o patrimônio depois, coisas corpóreas e incorpóreas, né? E a gente encerra aqui a segunda parte da parte geral do Código Civil, que são os bens. Vamos iniciar agora a terceira parte da parte geral, que são os fatos jurídicos. Achei. Foi que estava em outra página do tribunal. Diga aí. O acórdão foi de 1/6/2021. Trânsito em julgado. Do 6. O trânsito em julgado? Mas o acórdão foi de 5/4/21. 5/4/21. Então, já faz um ano que saiu isso aí. Ainda bem que eu lembrei agora que tinha isso. Então, abram aí agora o ponto que eu mandei ontem para a Thalita, que é o ponto 9 dos fatos jurídicos. Professor, o resto de bens vai ser dado pelos monitores? Como? O resto do que falta de bens? Não, é só coisa corpóreas, singulares e coletivas, vocês dão uma estudada rápido, que não vai ser dado pelos monitores, não. Quando a gente estudar patrimônio, a gente vai dar uma olhada, uma revisada em coisas universais.
Professor, licença, o senhor pode liberar a entrada para mim? Porque eu estou pelo computador, ou estou pelo celular, eu pedi para entrar pelo computador agora, ainda está ali como se estivesse pedindo para participar. E eu sei fazer isso? É com quem criou a chamada, né? Como é que faz isso? Professor, às vezes tem outra pessoa que está como É administrador da Mirella. chamada. Mirella que está como organizador. Cadê Como é que Mirella? tu vê, hein, Daniel? Você vai aqui embaixo mostrar todos. Então, tem 35 pessoas. Aí você vai baixando o nome da pessoa e tem... Embaixo do nome da pessoa tem o organizador da reunião. E Mirella tá aí? Aí, se Mirella for no nome do senhor e apertar nos 3 pontinhos, tem como ela adicionar o senhor como organizador de novo. Porque geralmente quem entra primeiro na chamada ou acessa o site primeiro, alguma coisa assim. Mas cadê Mirella para fazer isso? Eu não sei fazer, não. Meus 3 pontinhos aqui diz adicionar pessoas, é isso? Não, Compartilhar. quem tem essa função é a Mirella. Aí ela vai nos 3 pontinhos com o seu nome, aí mais ação, aí vai ter o nome adicionar como organizador da reunião. Aí o senhor fica também como organizador. Então, ele está adicionando Daniel, que ele aproveita e admite. Ó. Então, vamos começar então com fatos jurídicos, né? Que é a terceira parte do nosso programa. Nós já vimos as pessoas, que são os sujeitos do direito, vimos ainda há pouco, terminando de ver os bens, que são o objeto de direito, e agora vamos ver os fatos jurídicos. Né? O que é que são fatos? Né? No mundo, na natureza, ocorrem eventos de todo tipo. São fatos que tanto podem derivar da natureza, quanto podem derivar das ações, eu botei na ficha, acho que do homem, né? Das pessoas. Sempre evitar usar a palavra homem ou mulher. Ações dos seres humanos. Então, os fatos, em geral, não especificamente os fatos jurídicos, só vamos estudar daqui a pouco, os fatos são tidos como fatos estricto sensu, fato em sentido estrito, são os eventos do qual não participam os seres humanos, são os fatos da natureza, os fatos do mundo. A chuva, as enchentes, as geadas, os eclipses. Vai haver um eclipse amanhã, né, Lucas? Não estou informado, não, sobre Tá bom, isso não é possível, meu Deus. Perdeu o meu ponto que tinha recebido ainda há pouco. Então, basta que amanhã vai haver um eclipse. Né? Então, o eclipse amanhã. Eclipse solar. Eu não acompanho o eclipse solar porque geralmente quase nunca aparece no Brasil. Quando vai parcial. Os lunares. Muito bem, muito específico, muito especializado. Só acompanha os eclipses lunares e não os solares. Recuperou meu ponto, Lucas. Então, o eclipse de amanhã é um fato estrito sensu, porque não depende da ação humana. Já os atos são os fatos praticados pelos seres humanos, ou como diz tradicionalmente, os fatos do homem ou da mulher, né? Os fatos das pessoas. Né? Então, são eventos do qual participam os seres humanos. Tá certo. Nem vai ser visível aqui, vai ser visível na Argentina. Amanhã, a que horas? 22. Então, é lunar ou solar? É solar. Só que não vai ser visível aqui. Só lá no sul da América do Sul. Pronto. Então, o fato de Milena ter tomado agora esse gole de café, que eu fiquei morrendo de inveja, né? É um fato ou um ato? Um ato. Um ato, porque foi praticado por uma pessoa. O eclipse visível na Argentina é um fato ou ato? Fato. É um fato, porque não depende da ação de qualquer seres humanos. Então, alguns desses fatos estricto sensu. Digo estricto sensu porque, em geral, tudo é fato. Os atos são fatos também. Estricto sensu, sem participação humana, ato com participação humana. Então, a grande maioria dos fatos e atos que ocorrem
a cada segundo, né? Aqui está todo mundo. Daniel coçou o nariz, já coçou a careca ainda há pouco, Milena tomou água, Lucas olhou o eclipse, eu cocei a cabeça. Então, a todo instante ocorrem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de fatos e atos. Alguns repercutem na seara do direito e outros não. Então, o fato de Daniel estar cofiando essa basta barba dele, né? Então, Daniel Pessoa está cofiando a barba, né? Cofiar, vocês sabem o que é, né? Então, cofiar, a gente tem uma expressão própria do vernáculo para você fazer isso na barba. Chama-se cofiar. Essa língua portuguesa tem nome para tudo, né? Vocês não imaginavam que isso era cofiar, né? Então, Daniel... Não, professor, o senhor sai com as palavras que eu nunca escutei na minha vida. É porque vocês estão lendo pouco, né? Tem de ler mais, né? Então, acho que é isso mesmo. Fica todo no zap o dia todo, ninguém lê. Então Daniel está aí cofiando a sua barba. Isso é um fato ou um ato? É um ato. Tem repercussão no mundo jurídico? Não. Né? Mas se o Daniel agora abrir o microfone e me mandar para aquele lugar, é um ato? É. Tem repercussão jurídica? Tem. Tem, porque eu sou um caba babderado, não vou meter o tabefe nele, né? Brincadeira, quer dizer que o professor está instigando a violência aqui e mentindo também. Então, um ato humano pode ter repercussão para o direito e pode não ter. Da mesma forma, um fato. Então, esse fato, o eclipse que vai ser visível amanhã na Argentina, é um fato da natureza, mas que não tem repercussão jurídica. Né? Vai acontecer, vai passar e pronto. Mais uma tempestade que cai. Né? Então, cai uma tempestade hoje em João Pessoa, cai um raio e destrói meu carro. Esse fato da natureza tem consequência para o direito? Tem. Eu vou acionar a seguradora para receber o seguro. Então, aquela norma, aquele contrato que estava estático vai ganhar vida com fato jurídico. Então, tanto fato da natureza pode ter repercussão jurídica, como o raio que caiu no meu carro, como o ato, como o Daniel me esculhambar aqui, abrindo o microfone. Tá? Tem repercussão jurídica. Então, tanto os fatos quanto os atos podem ou não dar origem a uma relação jurídica. Então, o nascimento com vida. Uma mulher vai para a maternidade, continuo fazendo propaganda, vai na Unimed e tem um filho. Esse nascimento tem consequência jurídica? Tem. Deu início à personalidade da criança que nasceu. Então tantos fatos quanto os atos podem ou não ter consequência jurídica. Então, vamos agora para o que nos interessa, que são os fatos jurídicos. O eclipse não tem interesse nenhum no mundo jurídico, então vamos esquecê-lo aqui no nosso... Vai ficar curiosidade. Amanhã eu sei que Lucas vai ligar a televisão, vai entrar na internet às 10 horas da manhã para observar esse eclipse amanhã na Argentina, para na segunda-feira nos relatar como é que foi. Se foi bem visível, pouco visível, e vai nos mandar a foto. Lucas tem a sua natural curiosidade científica. Então, vamos estar agora o que nos interessa, que é o fato jurídico. Né? Então, fato jurídico é todo e qualquer fato, estrito sensu ou ato, para o qual a lei determine consequências jurídicas, depende ou não da vontade da pessoa. Então, são os acontecimentos previstos em norma de direito, em razão dos quais as relações jurídicas nascem, se modificam ou se extinguem. O fato jurídico faz nascer uma relação, faz modificar uma relação ou faz extinguir uma relação jurídica. Então, a função do fato jurídico é justamente esse, é a força que dá, força motriz das relações jurídicas. Por quê? Porque a norma em si, ela não faz nascer qualquer relação jurídica. A norma jurídica está estática no ordenamento jurídico e é necessário que haja um fato, uma centelhazinha que faça nascer aquela relação, ou que faça extinguir uma relação ou modificar uma relação. A norma jurídica em si, ela está lá latente no ordenamento jurídico, ela não tem vida.
Então, por exemplo, os artigos 186 e 927 do Código Civil. Os dois artigos em conjunto diz que todo aquele que por ação ou omissão, ainda que involuntária, causar prejuízo a outro, ainda que o dano seja somente moral, é obrigado a repará-lo. Essa norma está dizendo alguma coisa para vocês agora? Está acontecendo alguma coisa para aplicá-la nesse momento? Não. Mas na hora que Daniel Pessoa abriu o microfone, abra aí, escolhendo comigo, Daniel. Não cai dessa? Eu repeti. Então, Daniel abriu o microfone. Vocês ouviram quando ele escolheu comigo? Não viram o que ele falou aí? Não viram o que ele me chamou? Então, aquela norma que estava estática no ordenamento jurídico, os artigos 186 e 927, ganhou vida. Por quê? Porque nasceu, para mim, um direito subjetivo de entrar com ação de indenização de danos morais contra Daniel. Por esse palavrão que todo mundo viu, eu vou pedir a ele 30 mil de danos morais. Ele vai ter que me pagar esse dinheiro. Senão eu vou penhorar os bens dele e ele vai ter que me pagar de todo jeito. Tá? Então, não, o Daniel indicado é outro, não é esse não. Então, o fato faz nascer, faz dar vida à norma que está estática, tanto na relação de direito pessoal quanto na de direito real. Então, a função que está aí, a função tríplice: constituição, modificação, extinção da relação jurídica, substituição de pré-existente relação jurídica ou a qualificação de uma pessoa, de uma coisa, de um fato. É a função do fato jurídico. Mas o resumo é nascer, modificar ou extinguir relação jurídica. Quais as classificações dos fatos jurídicos? Há milhares de classificações. Né? Milhares não, dezenas. Cada autor, cada doutrinador quer trazer a sua própria classificação. Eu prefiro a classificação que é trazida por Maria Helena Diniz e a maioria dos autores. A classificação dos fatos jurídicos, se eu tivesse a aula presencial, eu ia botar um esquemazinho aqui no quadro, fica mais fácil de entender. Pena que eu não sei botar os detalhes aqui. Por quê? Para poder imaginar as chaves. Né? Se Lucas tiver como... Tá com o roteiro aí, Lucas? Tem como botar num cantinho a classificação. Os fatos jurídicos em sentido amplo podem ser fato natural e fato humano. O fato natural pode ser ordinário e extraordinário. O fato humano pode ser voluntário e involuntário. Só essas chavezinhas aí. Como? Tá sem som, Lucas. Os fatos jurídicos em sentido amplo podem ser o quê? Aí, o item 4 do roteiro, classificação. Abre aí. Aí recorte entre os fatos jurídicos em sentido amplo, está em negrito, até onde tem embaixo involuntário ato ilícito. São as chavezinhas. Então, extraordinários, voluntários e involuntários. Isso, essas chavezinhas aí. Você bota na tela, Lucas. Eu só quero que você coloque na tela. Lucas, para você apresentar o roteiro. Ah, sim, eu transmito. Só essa partezinha da chave. Então, os fatos jurídicos pode ser fato natural e fato humano. Fato natural são fatos naturais estrito sensu, porque são fatos da natureza. Ótimo. Perfeito. Então, Diz que esse povo novo eu tiro o chapéu, porque nada disso eu sei fazer. Nem eu. Então, os fatos jurídicos em sentido amplo, ou seja, aqueles fatos que têm repercussão na seara do direito, ou seja, que sejam suficientes para fazer nascer, modificar ou extinguir relações jurídicas, são fatos naturais e fatos humanos. Fato natural chama estrito sensu, porque é o fato somente da natureza. O fato humano é ato jurídico, porque participação humana, ato jurídico em sentido amplo. Os fatos naturais podem ser ordinários, como nascimento, morte, decurso do tempo, e extraordinários, que são casos fortuitos de força maior. O fato humano pode ser voluntário, ou seja, o ato jurídico estrito sensu meramente lícito, e os negócios jurídicos podem ser unilaterais e bilaterais, e os involuntários são atos lícitos. Vamos ver agora
especificadamente cada um dessas partículas aí da classificação. Bom, começar, pode deixar aí na tela, com os fatos naturais, estrito sensu. Né? Então, não, pode deixar lá, pode deixar só a tela, pode deixar aí. É só isso que interessa para a gente. Tá? Deixa isso aí para vocês terem uma ideia do que eu vou falando aqui. Né? Então, fato natural é aquele fato que vem de fenômeno natural, sem a intervenção da vontade humana, mas que produz efeito jurídico. Né? Então, estamos vendo aqui apenas os fatos jurídicos. Então, o eclipse de amanhã não interessa para a gente que não produz efeito jurídico. Agora, o raio que cai no meu carro produz efeito jurídico. Então, é um fato, o raio que cai no meu carro é um fato, aqui na classificação, natural, ordinário. Né? Ou pode ser extraordinário, dependendo do que eu já ver daqui a pouco. Então, ordinário. Tá? Trago alguns exemplos. Nascimento, maioridade, morte, decurso do tempo. Decurso do tempo, o próprio passar das horas, embora você pense somente que está torcendo para acabar logo minha hora chata, mas o decurso do tempo produz efeitos jurídicos. No uso capião, você adquire a propriedade. Né? Com o decurso do tempo, há dois fenômenos, prescrição e decadência, que a gente vai estudar no ponto 17. Então, o mero decurso do tempo é um fato natural, porque o tempo está passando, né, Lucas? A lei da física, o tempo está passando. Não sei nem se o tempo é relativo, mas assim não é. Há o tempo pronto. A teoria do tempo, já estamos considerando o tempo. Tem agora a teoria quântica do tempo. Pois é. Eu li um livro um tempo desse, de um físico europeu chamado Carlos Rovelli. Ele formula toda uma teoria quântica, que é a teoria mais moderna sobre o tempo, porque o tempo é basicamente local. Tem aquelas questões de Einstein que, por exemplo, varia de acordo com a velocidade em que você está, a forma que você percebe o tempo. Uhum. Pois é. No meu tempo existia o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo aqui que você está batendo. O tempo Kairos é o tempo da sua cabeça. O tempo que... Vai dar um exemplo clássico. Você passar 1 minuto numa câmara de tortura é diferente de estar 1 minuto com a pessoa amada, que no instante passa e a tortura demora a passar. Né? Mas o decurso do tempo traz repercussões para o direito, como na prescrição e na decadência, ao abandono do ave pelo rio, aluvião, avulsão, há vários eventos naturais ordinários que acarretam efeito jurídico. E, além desses ordinários, há os extraordinários, que são o que costumamos chamar de caso fortuito e força maior. A distinção entre caso fortuito e força maior é muito discutida. Muitos autores dão, inclusive, como sinônimo, tanto faz caso fortuito com força maior. Para Maria Helena Diniz, há 2 requisitos. Um objetivo, a inevitabilidade do evento, e o subjetivo, a ausência de culpa. Qual a consequência desses fatos extraordinários? É que exclui a responsabilidade. Né? A nossa prova terminou na segunda-feira, às 10 horas. Né? Mas vamos supor que caia energia na casa de Lucas, que não pagou a conta. Né? Não pagou a conta, não. Caiu um raio e acabou-se a energia, ele não tinha como mandar a prova às 10 horas, embora ele tivesse concluído. O que é que ele vai me dizer? Professor, eu não posso cumprir minha obrigação de enviar a prova respondida às 10 horas, porque houve um evento de força maior. Caiu um raio e não tenho energia para gerar a força do equipamento para mandar através da internet. Então, isso é o quê? Um caso de força maior que vai eliminar a responsabilidade dele e, portanto, eu vou conceder a ele um prazo para me mandar quando voltar a energia. Então, tanto no caso fortuito como na força maior, não houve culpa da pessoa e exclui-se, portanto, a responsabilidade. Há um macetezinho para distinguir um do outro. Força maior. Qual a maior força que existe? Não vale colocar Deus na história, que está estudando direito aqui. Né? Qual a maior força que existe?
a força da natureza. Okay? Tem como o Lucas impedir o eclipse amanhã visível na Argentina? Não. Então, é a força maior. Então, quando esse evento que exclui a responsabilidade vem de um evento da natureza, chama-se força maior. Do contrário, chama-se caso fortuito. Então, se caiu um raio e tirou a internet de Lucas, foi força maior. Se a internet apagou, ninguém sabe por quê, né? Foi uma falha técnica no gerador, foi sei lá o quê, aí é caso fortuito. Então, força maior da natureza, o que não for da natureza é caso fortuito. Certo? Então, o que Embrapa e o modo rural. O que é que o Daniel está falando aí, Daniel? Ainda está em modo rural. Não, é que eu achei um link aqui dizendo que é o módulo rural e como funciona no Brasil, como a Embrapa determina. Aí eu mandei aqui. Obrigado. Então, a doutrina não difere com clareza, mas eu gosto de usar esse exemplo empírico. Né? A força maior é da natureza, força maior, o restante é caso fortuito. Né? Então, se voltamos presencialmente às aulas no CCJ, a prova está marcada para as 8 horas do segundo estágio e Daniel Pessoa ficou pesquisando antes de ir na internet e quando sai meio atrasado, mas saiu na hora ainda, não teve culpa, vai descendo ali a ladeira do Castelo Branco e tem um acidente de trânsito, ele não pode passar. O ST-Trans interditou a via lá do Castelo Branco. Então, ele vai chegar atrasado e vai dizer, professor, deixa eu fazer a prova, porque aconteceu um evento de que tipo? Extraordinário. Não, mas que especificamente, qual foi? Força maior. Não, força não foi força da natureza, foi um caso fortuito. Agora, se o mesmo Daniel vem descendo lá, ladeira do Castelo Branco, e caiu um raio naquela ponte que tem sobre o rio Jaguaribe, caiu um raio e a ponte caiu, né? E ele ficou lá preso no trânsito, não pôde chegar, ele vai dizer, professor, não cheguei na hora da prova porque houve um evento. Força maior. Não é fácil? Fácil. Usar esse critério é bem prático de distinguir. Certo? Agora vamos aí para o fato humano. O fato humano é aquele que tem a participação da pessoa e produz efeito jurídico. Em sentido amplo, né, o fato humano é o ato jurídico em sentido humano que se distingue em voluntário e involuntário. Então, vamos começar de baixo para cima. O involuntário. Alguns dizem que o involuntário não está nessa classificação de fato jurídico, não pode ser colocado aí, porque aquilo que é ilícito não pode ser considerado jurídico. Né? Isso é uma falácia. O ato involuntário é aquele ato que é humano, produz efeitos jurídicos, mas estes efeitos jurídicos não são queridos pelo agente. Por isso que se chama involuntário. Então, Daniel, na hora que abriu o som, ainda agora esculhambou comigo, falou bem rápido para ninguém ouvir, para não ter testemunha desse meu processo. Né? Então, o ato dele foi voluntário no sentido que ele falou porque quis. Ele é dono da vontade dele. Mas, juridicamente, é involuntário, né? Porque as consequências que não são queridas por ele. Ele vai querer me pagar 30 mil de indenização? Não, porque ele não é masoquista, até onde eu sei. Né? Então, o ato jurídico involuntário é sim jurídico. Alguns não é chamado jurídico, é jurígeno. Cada um inventa as suas teses. Mas o ato jurídico pode ser sim ilícito. No caso, ele seria antijurídico, ele é contrário ao direito. Jurídico, mas é jurídico no sentido... Por que é jurídico? Não por ser a favor do direito ou contra o direito, mas por produzir efeito jurídico. Lembra quando a gente estudou ainda há pouco o que é um fato jurídico? É aquele que faz nascer, modificar ou extinguir relação jurídica. O ato de Daniel esculhambar comigo fez nascer direito para mim. Fez. O direito da pretensão de entrar com ação contra ele, de indenização por danos morais. Então, é sim fato jurídico. De que tipo? Involuntário. Então, ato ilícito é o ato jurídico involuntário. Produz efeitos, mas não queridos pelo agente.
embora ele quisesse praticar o fato. Então, esse é o involuntário. Vamos ver agora o voluntário. A pessoa que pratica um ato jurídico, ele quer as consequências dele. Os efeitos são queridos pelo agente. E preste atenção que muita gente não consegue entender o que é ato jurídico estrito sensu, também chamado de ato meramente lícito, não consegue estabelecer distinção entre isso e negócio jurídico. Por quê? As pessoas que estudaram sobre a égide do Código 16, o Código 16 não fazia distinção entre ato jurídico meramente lícito e negócio jurídico. O Código 2002 mais técnico adotou a teoria alemã do negócio jurídico, que distingue o negócio jurídico do ato meramente lícito, o ato jurídico estrito sensu. O Código 16, mais baseado na doutrina francesa, dizia que tudo é ato jurídico. A doutrina alemã faz essa distinção que está aí na tela. Ato jurídico estrito sensu, meramente lícito, e negócio jurídico. Onde é que está essa distinção? No negócio jurídico, há acordo de vontades, a exteriorização da vontade. Eu quero doar esta caneta para Lucas, em retribuição pela ajuda dele nos aspectos físicos da aula. Então, eu quero doar e Lucas quer receber a doação. É um negócio jurídico, certo? Porque precisa de exteriorização da vontade. O mais difícil de entender é o ato jurídico estrito sensu, ou meramente lícito. São meras realizações, ações humanas, sem conteúdo de negócio jurídico, sem conteúdo negocial, mas que produz os efeitos que estão previstos em lei. Não é necessário acordo de vontades. Basta a prática do ato jurídico que, em decorrência da lei, ele já produz efeitos. Certo? Vamos aos exemplos que vocês vão... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Eita, está quase na hora de Civil 2, meu Deus. Vai dar tempo para a gente terminar. Bom. Quem aqui que gosta de pescar? Tem algum pescador aqui? Eu já fui, só que não é recorrente, mas já fui pescar por cima. Já? Então, Daniel é visto em Cambuinhas, 7 horas da noite, com um facho pescando agulha. Né? Ali, com aquele pulsazinho, pescando agulha. Daniel tomou umas e outras para poder entrar, a água está fria, já está um tempo chuvoso, e está ele lá pescando. Né? No momento que ele coloca o pulsar e nele vem uma agulha, aquele peixinho que fritozinho com a cerveja, é uma beleza, está quase sextando, né? Já está me dando ideia aqui, ou estou dando ideia para vocês, não sei. Então, Daniel pescou aquela agulha. Este ato de Daniel pescar a agulha produz algum efeito jurídico? Não, é um ato. É um ato normal ou um ato jurídico? Um ato normal. Não, é um ato jurídico. Você adquiriu a propriedade do peixe. Caça e pesca permitidas é a forma de aquisição de propriedade. Então, no momento que Daniel pescou no pulsar, fisgou aquela agulha, tá? Então ele adquiriu a propriedade. Ele pode consumir, ele pode vender, ele pode doar, pode passar lá em casa e me deixar para mais tarde eu tomar com uma cervejinha. Né? Então pode fazer qualquer negócio com esse, porque ele adquiriu a propriedade. Mas o ato de adquirir a propriedade é um ato jurídico estrito sensu, meramente lícito, porque não precisou ninguém externar a vontade. Daniel já tinha tomado umas. Mas alguém por acaso viu Daniel olhando para o peixe? Dona Agulha, a senhora quer se incorporar na minha propriedade? E a Agulha, incontinente, responde: mas claro, Daniel, meu sonho desde que eu era como é o filhote? Alevino, não, como é de peixe? Desde que eu era uma ova na barriga da minha mãe peixa, eu já sonhava em ser da sua propriedade. Alguém viu esse diálogo? Por mais cerveja ou cachaça que Daniel... Acho que não. Acho que Daniel manteve a lucidez. Agora que está esculhambando, eu estou me vingando de ter esculhambado comigo no outro exemplo, agora eu estou esculhambando com ele, chamando ele de doido. Né? Ou de ébrio, quanto mais. Né? Então, por mais que Daniel tivesse bêbado, ele não ia conversar com a agulha, exteriorizar a vontade. Não, mesmo que ele tivesse bêbado, tivesse conversado com a agulha tivesse respondido,
certo? Com aquela agulhinha dele, farrendo assim para o lado dele com a agulha, dizendo que sim. Mesmo que esse diálogo tenha ocorrido, era irrelevante para a aquisição da propriedade. Né? Então, o ato é meramente ilícito. Eu, quando estudava no Pio X, que hoje estão chamando só de Marista, mas no meu tempo é Marista Pio X, eu terminava a aula, meio-dia, ia caminhando para o ponto do ônibus, que era na Beira-Rio, na Duarte da Silveira, tinha uma bodegazinha ali, não sei se ainda tem, né? E no caminho, meio-dia, morrendo de fome, na época própria da Avenida Coremas, por onde eu ia para, tinha muito pé de jambo, então pegava um jambozinho ali e comia. O fato de eu pegar um jambo na via pública, bem público, cujo consumo é permitido, e pegar aquele jambo, houve alguma consequência jurídica? Houve. Eu adquiri a propriedade do jambo. A partir daí eu podia consumir, podia doar, ou podia, como dizem os cearenses, eu poderia rebolar no mato. Né? Então eu poderia fazer qualquer dessas consequências. Por quê? Porque eu adquiri a propriedade daquele jambo. Então é um ato meramente ilícito. Tá? Produziu uma consequência jurídica da aquisição da propriedade. O seu Gedlandi tem a fazenda dele lá em Solânia e ele acha uma botija. Né? Fora Gedlandi, alguém sabe o que é botija aqui? Eu sei. Pequenininho, um potezinho, né? Não. É um tesouro perdido. É um tesouro O escondido. Lucas sabe tudo. Então, falou, Davi? Professor, Não, eu falei a mesma coisa que o Lucas. Antigamente, baixou a botija, tinha que sair da cidade, não morria. O que foi que o Davi falou que eu não consegui perceber? Eu falei a mesma coisa que o Lucas, professor, que é a tradição antiga que o povo tinha gente que escondia riqueza, enterrava e às vezes as pessoas achavam, aí encontrou a botija, entendeu? Isso. É a mesma coisa para mim. O achado de tesouro é uma das formas de aquisição da propriedade, mas ninguém conversa com o tesouro na hora de adquirir a propriedade. Então são exemplos assim bem caricatos de ato meramente ilícito, que não há conteúdo negocial como no negócio jurídico. Né? A caça, pelo que eu sei, ninguém vai inventar de caçar a ribaçã aqui. Tá? Gerlando não vai confessar que quando era pequeno comia a ribaçã lá em Solânia. Né? Era gostoso, no tempo que se podia comer, hoje não pode mais. Mas hoje dá cadeia, naquele tempo não dava cadeia não, mas hoje... Então, caçar a ribaçã é crime, então ninguém adquire a propriedade para matar. Mas tem alguns locais que a caça é permitida. Pelo que eu sei, no Brasil, só no Rio Grande do Sul. É permitido caçar no Rio Grande do Sul em determinadas épocas e animais da fauna exótica, como o javali, que vem do Uruguai e acaba com as plantações no Rio Grande do Sul, é permitido caçar. Então, no momento que o atirador do Rio Grande do Sul mata um javali, tá? Na caça, ele adquiriu a propriedade. Então, esse é ato meramente lícito. Então, produz efeito jurídico sem qualquer atenção àquele elemento interno, psíquico, que é a vontade do agente. Por mais que Daniel tenha conversado com a agulha, é irrelevante essa conversa para a consequência. Então, são atos jurídicos não negociais, que podem ser materiais ou reais, não tem destinatário, como a pesca, achado de tesouro, fixação do domicílio, ou participações, declaração para ciência, comunicação e intenção, como, por exemplo, uma confissão, uma intimação, uma notificação que é dirigida a um destinatário. Primeira vez com calma. E o segundo grupo desse negócio jurídico voluntário é o negócio jurídico. No negócio jurídico, aí sim, é necessária uma declaração de vontade. São normas individuais que regulam os negócios e interesses entre as partes, que aparentemente parecem antagônicas, mas que têm uma finalidade comum. Né? No negócio jurídico há a regulamentação da autonomia privada. Então, o negócio jurídico, aqui agora, se eu quero doar essa caneta a Daniel, isso é um negócio meramente ilícito, estricto senso, ou é um negócio jurídico? É um negócio jurídico que Daniel precisa aceitar. Daniel, toma essa caneta. Ele não quer. Se ele não declarou a vontade no sentido de fechar o negócio, não há negócio. Estão percebendo a diferença do ato meramente ilícito para o negócio jurídico? Então, é bem sutil. O que importa aqui é a declaração de vontade que é necessária no negócio jurídico. Então,
Os negócios jurídicos, por sua vez, se dividem em unilaterais e bilaterais. Unilateral é basicamente o testamento. Né? Pode haver também outros tipos, uma promessa de recompensa, mas o negócio jurídico unilateral típico é o testamento. Certo? Você precisa declarar a sua vontade ali, naquele papel, naquele testamento, pode ser público, privado, particular ou cerrado, fóruns especiais. Basta você declarar a vontade. Ou pode ser bilateral. E todo negócio jurídico bilateral se chama o quê? Contrato. Aí contrato não está como exemplo, está como sinônimo. Contrato é um negócio jurídico bilateral, que pode ser simples, sinalagmático, oneroso, gratuito, como a gente vai estudar na próxima aula do ponto 10. Então, uma doação da caneta para Daniel é um negócio jurídico bilateral, é um contrato, embora seja oneroso apenas para mim e gratuito para ele. Já na compra e venda é oneroso para os dois, a gente vai ver essas classificações na aula, na próxima aula do ponto 10, certo? Então, com isso, a gente começa a terceira parte da parte geral, que são os fatos jurídicos. Tudo que a gente vai estudar de agora por diante, certo? Diz respeito aos fatos jurídicos. Certo? Vamos estudar ponto 10, negócio jurídico, ponto 11, os planos da validade e eficácia, ponto 13, defeito, ponto 4, nulidades, ponto 16, ato ilícito, ponto 17, prescrição e decadência, com um detalhe. Como eu disse antes, o Código Civil de 16 se referia a tudo isso como sendo ato jurídico. O Código de 2002 é mais técnico. Vai se referir a todos esses pontos que a gente vai estudar a negócio jurídico. Por quê? Porque quem está com o código aí, abre o artigo 185. Porque tudo que nós vamos estudar agora, defeito do ato jurídico, nulidade do ato jurídico, na verdade, não é do ato jurídico estrito sensu, é do negócio jurídico. Diz o artigo, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições dos negócios jurídicos. Né? Diz o artigo 185. Então, o Código 2002 vai referir a tudo como sendo negócio jurídico. Com relação aos atos jurídicos estrito sensu, só existe este artigo 185 que se aplica no que puder todas as outras disposições que dizem respeito aos negócios jurídicos. Certo? Então, tudo aquilo que o Código 16 chamava de ato jurídico, nulidade do ato jurídico, defeito do ato jurídico, requisitos do ato jurídico, o Código 2002 trata como sendo negócio jurídico. Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, defeitos do negócio jurídico, etc. Requisitos do negócio jurídico. Certo? O capítulo do Código 16 chamava nulidade, o Código 2002 chama da invalidade do negócio jurídico. Bom, então o que importa é que o que vamos estudar, tudo que vamos estudar a partir de agora, sobre fato jurídico, de respeito aos negócios jurídicos, aquele que tem conteúdo negocial, e só se aplica aos meramente lícitos naquilo que couber. Certo? Então, por exemplo, um ato meramente lícito, Daniel pescar, é um ato meramente lícito. Então, ninguém vai estudar aí as nulidades, a capacidade para praticar o negócio jurídico, se Daniel é capaz ou incapaz, se o peixe é capaz ou incapaz, se é objeto ou sujeito de direito. No artigo 185 só vai se aplicar aquela regra do negócio jurídico no que couber. Por exemplo, um dos requisitos do negócio jurídico é que ele seja legal, que seja de acordo com a lei, a moral e os bons costumes. É um dos requisitos do negócio jurídico. Se aplica ao ato meramente lícito, aqui sim se aplica. Porque se for proibido pescar naquela área, o ato meramente lícito também vai ser nulo. O IBAMA pode chegar e apreender aquele peixe que Daniel achava que tinha adquirido a propriedade. Certo? Então, a meramente lícito só se aplica no que couber, o que for compatível com o ato que não seja negocial. Entendido? Bom,
Eu preciso dar um intervalo de 5 minutos, não vou nem fazer chamada que não vai dar tempo, porque eu tenho que começar com Civil 2. Gostaram da prova? Alguém se identificou com os personagens do caso concreto? Não. Quem era o cara rico de... Professor, pense numa confusão nesse seu caso concreto, que você botou 2 nomes muito parecidos. Eu acho que, não sei se era Maria e Marília, uma coisa assim. Era Maria e Milena. Maria o quê? Era Maria e Milena. Tinha Milena no meio, que era com Y e 2 L's. Maria e Milena. E eu toda vida dizia o nome de um achando que era a outra. Pense na confusão. Mas para a Milena não dizer que eu usei o direito do nome dela, o Milena não era escrito como nome dela, né? Ninguém pode reclamar que eu violei o direito à privacidade. No caso, ela era tia interesseira. Obrigada, professor. Certo. Milena não vai poder entrar com a ação de dano morais contra mim dizendo que ela é interesseira, nunca. E quem era o senhor idoso, não. O senhor rico, o sogro, da Solânia. Ninguém também identificou quem é, né? Quem será, hein? Não tenho a menor ideia. Bom, agora eu estou com um probleminha. Tá? A gente já está estudando desde fevereiro, eu não costumo faltar às aulas, eu procuro ser pontual. Só ocorreram 2 eventos que constituem caso fortuito. Tá? Eu sou desembargador da 5ª Região e fui convocado pelo ministro Mussi, vice-presidente do STJ, corregedor-geral, para fazer a correição no Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo durante 2 semanas. Então, durante 2 semanas, eu vou ter esse problema, essa dor de cabeça de estar em São Paulo. Tá? Então, essas 2 semanas, eu tenho que estar fazendo a correição. Para completar, na sexta-feira, que não tem correição, eu sou suplente do TRE de Pernambuco e o titular está de férias. Eu fui convocado também pelo TRE com sessões nas sextas-feiras, pela manhã e à tarde. Então, eu estou com esses 2 eventos de caso fortuito, tá? E vamos fazer o seguinte: na semana que vem, os 2 monitores, Luiz e a Cássia, vão dar aula para vocês sobre direito ao esquecimento que ficou faltando. Tá? Então, vou mandar depois aqui um material sobre direito ao esquecimento e vocês vão estudar para a aula dos 2. Na outra semana, eu vou pensar como é que eu vou fazer. Talvez eu grave uma aula síncrona e mande, ou a gente veja outro horário durante a semana que vocês possam comparecer. Tá? Então, foi 2 eventos que estavam... encaixam bem em caso fortuito, porque são inevitáveis, eu não posso deixar de atender, porque o serviço eleitoral, segundo a lei, é preferencial, e ninguém deixa de atender a uma convocação do corregedor-geral, sendo desembargador federal. Então, são imprevistos, que não estava previsto, e são inevitáveis os 2 requisitos do caso fortuito. É força maior? Não, porque não caiu nenhum raio na minha cabeça. Ainda bem que não é força da natureza, né, professor? Então, eu só vou encontrar com vocês agora, quando, meu Deus? Daqui a 2 semanas. Se tudo der certo, eu vou ter esse sofrimento de passar 2 semanas em São Paulo. Tá? Então, bom final de semana. Semana que vem, os monitores. Na outra, ou a gente acha um horário para a aula, ou eu mando gravado para ser aula síncrona, ou a gente repõe na outra semana. De qualquer jeito, hoje já deu uma reposição, que nós vimos hoje 2 assuntos numa única aula. O resto da classificação dos bens e o ponto 9. Certo? Bom final de semana. Até a outra semana. Tchau, professor. Boa viagem. Professor. Obrigada. Certo.